Bom, pessoal, agora nós vamos para a terceira parte do curso, tá? Que é para falar um pouco sobre escoamentos de fluidos viscosos ao redor de corpos imersos. Quando a gente pensa nesse tipo de situação, nós vamos ver que existem inúmeros exemplos desse tipo de escoamento, tá? Só para colocar alguns exemplos aqui, nós podemos pensar no mais básico possível, ou seja, tentando imaginar qual seria o escoamento ao redor de um corpo imerso mais simples, tá? De um ponto de vista prático, escoamento real. Seria o escoamento ao redor da superfície mais simples ou do corpo mais simples, que seria uma placa plana. Então, o escoamento ao redor de uma placa plana. Inclusive, esse vai ser o escoamento que nós vamos começar, ou que nós vamos utilizar para começar a abordar esse tema, tá? Justamente pela sua simplicidade. Como outro exemplo, nós podemos falar, olha, escoamento ao redor de um aerofólio ou um hidrofólio. E aí poderíamos resumir isso como escoamento ao redor de corpos aerodinâmicos. Tá? Colocando mais um exemplo aqui, escoamento ao redor de um cilindro. E aí vale destacar, um cilindro não vai ser um corpo aerodinâmico, ele vai ser um corpo denominado de corpo rombudo, tá? Vamos colocar uma definição um pouquinho adiante. Da mesma forma que podemos ter um escoamento ao redor de um cilindro, nós podemos ter um escoamento ao redor de uma esfera, tá? Assim como temos um escoamento ao redor de uma esfera, podemos ter um escoamento ao redor de um automóvel, qualquer que seja, tá? Um carro, ou poderíamos ter um escoamento ao redor de uma moto, uma bicicleta, qualquer coisa que quiser nesse sentido, tá? Escoamento ao redor de aeronaves, seja um helicóptero, seja um avião, seja um foguete, qualquer coisa dentro desse sentido também. Escoamento ao redor de uma casa, um prédio, tá? Uma plataforma de petróleo. Aí o número de exemplos é infinito, tá? Ou tende ao infinito. Bom, antes da gente continuar, vamos só fazer essa distinção, tá? Sempre que nós temos um corpo cuja a passagem do escoamento sobre o mesmo é de certa maneira facilitada, nós estaremos falando em um corpo com uma forma aerodinâmica, tá? E sempre que isso não acontece, nós vamos falar de um corpo rombundo. Então nós podemos dizer que o escoamento ao redor de um corpo rombudo normalmente apresenta uma esteira viscosa. Essa esteira viscosa vai tender a ter aqui
diríamos, um comprimento característico próximo do comprimento característico do corpo, tá? A qual resulta da separação do escoamento. Ou seja, do descolamento da camada limite. Bom, a teoria da camada limite está fortemente relacionada a escoamentos a elevados números de Reynolds. Tá? Para começar a falar um pouco melhor sobre isso, vamos inicialmente pensar no escoamento ao redor de um aerofólio. Bom, então podemos pensar qualquer forma de aerofólio, tá? Fazer simplesmente uma representação genérica e imaginar que incidindo sobre esse perfil nós temos um escoamento uniforme. Então, temos aqui uma velocidade de corrente livre. Nós estamos assumindo que é uniforme por simplicidade, tá? Vamos chamar aqui de um infinito como sendo a magnitude dessa corrente livre. Se nós imaginarmos em um determinado ponto aqui, ó, na região central desse perfil, e pensar em uma linha de corrente incidindo sobre esse ponto nessa região central, nós vamos ter o escoamento se desacelerando devido à presença desse corpo, tá? De tal forma que nesse ponto em específico aqui, nós vamos ter um ponto de estagnação. Ou seja, o escoamento que estaria aqui seguindo sobre essa linha de corrente, chegando nessa determinada posição aqui no bordo de ataque desse aerofólio, vai desacelerar até estagnar, tá? Até ter velocidade igual a zero aqui nessa posição. Partindo dali, se nós considerarmos uma linha de corrente aqui um pouco acima, essa linha de corrente, ao se aproximar aqui da superfície, tá? Ao se aproximar muito da superfície, uma região bem fina, ela vai ter a sua velocidade diminuída devido à condição de não deslizamento junto à superfície sólida. Isso vai dar origem à formação de uma camada aqui, tá? Nós vamos chamar de camada limite. Considerando uma linha do outro lado, ou seja, na parte de baixo, nós teríamos um efeito similar.
Se a gente pegar uma linha um pouco mais distante, nós já vamos ter uma alteração bem menor da quantidade de movimento. De tal forma que uma determinada posição, que vai depender de cada caso, a presença desse corpo não vai ser mais sentida, tá? Ou seja, se a gente extrapolar isso daqui nas duas direções, vai chegar um ponto onde a linha de corrente vai simplesmente passar sem notar a presença desse corpo aqui em uma determinada posição. Bom, mas o nosso foco nesse momento, ele está aqui nessa região delgada, tá? Essa região muito fina aqui, próxima ao corpo, seria dentro da região de camada limite. Então, se nós formos pensar, a camada limite ela vai ter início aqui, ó, próximo dessa região de estagnação, tá? Parte do escoamento vai vir aqui pensando nisso como algo bidimensional, tá? Estaria vindo aqui para a parte de baixo desse perfil, parte do escoamento estaria vindo para a parte de cima desse perfil. Essa camada limite, tendo início aqui nesse ponto de estagnação, ela começa como uma camada limite laminar. Ao longo do comprimento da corda desse perfil, sendo que a corda dele seria dada por isso daqui, tá? A distância do bordo de ataque até o bordo de fuga dele. Então, ao longo do comprimento dessa superfície, essa camada ela vai tender a transicionar. Então, nós vamos ter aqui o que nós vamos colocar como sendo um ponto, mas na realidade ela é uma região finita no espaço, tá? Nós vamos chamar aqui de um ponto de transição. A partir da transição, ela se torna uma camada limite turbulenta, ou seja, o escoamento no interior da camada limite é laminar, o escoamento no interior da camada limite está transicionando a turbulência, o escoamento no interior da camada limite é turbulento. Tá? Não estamos considerando aqui o escoamento na corrente livre, nem fora da camada limite, estamos falando do escoamento no interior da camada limite. Tá? E em uma determinada posição, nós vamos ter aqui um ponto de separação. Tá? Vamos ter, ou podemos vir a ter, né? Um ponto de separação da camada limite ou ponto de descolamento. E aqui, a partir desse ponto, vai acontecer a presença de uma esteira viscosa aqui atrás desse corpo. Mesmo sendo um corpo aerodinâmico, sim, você pode ter a separação em determinado ponto e uma formação de uma esteira viscosa ali. O que diferencia de um corpo rombudo, quando a gente coloca uma definição como essa aqui, considerando o escoamento, formando uma esteira viscosa, é que o comprimento característico nesse caso é o tamanho da corda, tá? Quando a gente pensar em um perfil, seja um aerofólio, seja um hidrofólio, um perfil aerodinâmico. Quando a gente vai para um corpo rombudo, essa, diríamos, largura característica dessa esteira viscosa vai ser da ordem de grandeza do comprimento característico do seu corpo, tá? Então essa seria uma diferenciação básica. Onde aqui colocando, óbvio que a mesma coisa que está acontecendo aqui em cima pode estar acontecendo aqui embaixo também, tá? A camada limite ela vai começar como laminar, ela pode transicionar em um determinado ponto aqui, isso pode se tornar uma camada limite turbulenta, não necessariamente nas mesmas posições, tá? Se fosse simétrico, tudo bem, mas uma vez que não é simétrico, isso muito provavelmente vai acontecer em posições distintas. Só colocando uma legendinha, tá? Onde CLL quer dizer camada limite laminar, CLT, camada limite turbulenta,
T, um ponto onde acontece a transição, lembrando de novo, tá? Não seria simplesmente um ponto, isso daqui tem um determinado comprimento no espaço. Então vamos só chamar de transição. S, separação, e aí sim a gente estaria falando de um ponto, uma posição, na onde a camada limite se descola do corpo e a separação acontece. E PE seria o ponto de estagnação. Apenas para tentar deixar isso um pouco mais completo. Tá. Bom, mas a gente está falando de camada limite e ainda não fez uma definição um pouco mais formal do que seria a camada limite. Então agora vamos falar um pouquinho conceitualmente, tá? O que seria a camada limite. Bom, antes da ideia da camada limite, existia uma certa dicotomia, tá? Uma divisão bastante clara entre teoria e prática na mecânica dos fluidos. Do ponto de vista teórico, trabalhava-se bastante com o escoamento invisco, e pensando em termos de escoamento invisco, nós estamos falando de equações de óleo. Trabalhando lá com teoria de potencial de velocidade. Ou seja, matematicamente tinha esse conhecimento, tá, da viscosidade, é óbvio, tá, ou fisicamente, melhor dizendo, né, tinha esse conhecimento da viscosidade. No entanto, matematicamente era muito comum desprezar o efeito da viscosidade, tendo em vista a complicação adicional que o termo viscoso traz junto ao equacionamento. No entanto, não ficava muito claro, tá, por que para fluidos com uma viscosidade muito baixa, aquilo que se fazia de um ponto de vista teórico, desprezando o efeito da mesma, se afastava tanto do que acontecia num ponto de vista prático, onde, de um ponto de vista prático, existiam experimentalistas que trabalhavam com desenvolvimento de correlações empíricas. E aí, os resultados dessas correlações empíricas se tornavam muito distantes dos resultados obtidos de um campo de vista teórico, tá? Ou melhor, de um ponto de vista teórico, né? Ou de um campo teórico. E isso daqui às vezes não ficava tão claro, ou seja, por que quando você vai lá para a hidráulica, por exemplo, onde engenheiros trabalhavam com problemas de hidráulica e levantavam correlações para se trabalhar com hidráulica, os resultados obtidos mesmo para fluidos com viscosidade baixa, tá, se tornavam tão diferentes daqueles obtidos de um ponto de vista matemático por meio do equacionamento. Sendo que, se a viscosidade é muito baixa, esperava-se, em princípio, que os efeitos viscosos pudessem se tornar desprezíveis, tá? Mas não era o que era visto na prática. Esse problema, diríamos, foi de certa forma sanado
essas duas teorias unidas com o conceito da camada limite. Tendo isso aqui ocorrido, tá? Em Prandt, em 1904. Então, primeiro, a teoria da camada limite, ela uniu esses dois grupos, tá? E de acordo com essa teoria da camada limite, o efeito da viscosidade, sobretudo para números de Reynolds elevado, somente vai ser importante em uma região adjacente à superfície sólida. Fora da camada limite, na maior parte dos casos, o fluido pode ser tratado como invisto. No entanto, mesmo essa região adjacente à superfície sólida, ou seja, a camada limite sendo normalmente estreita, seus efeitos são sim muito importantes. Tá? Então, tentando colocar isso daqui de uma forma escrita, nós podemos colocar aqui o escoamento na camada limite sobretudo na região mais adjacente à parede, possui uma baixa quantidade de movimento. Por que isso acontece? Tá? Se a gente tentar fazer um esqueminha simples, imagina que nós tenhamos uma parede, e aqui sobre essa parede nós tenhamos o fluido escoando em camadas, tá? Vamos pensar aqui no escoamento laminar, em porções de fluido escoando na forma de camadas. A primeira porção imediatamente adjacente à parede, devido à existência da condição de não deslizamento, vai se aderir a essa parede com o efeito da viscosidade, tá? E a velocidade dessa primeira porção de fluido vai passar a ser a velocidade da parede. Então, se a gente imaginar que isso daqui, essa parede está fixa, tá? E nós tenhamos um escoamento incidindo sobre esse corpo com uma dada velocidade de corrente livre, de novo vamos chamar de um infinito. Esse primeiro elemento de fluido, vamos chamar assim, tá? Pensando em um elemento de fluido, não algo no nível molecular, mas algo de um ponto de vista válido dentro da hipótese do contínuo, nós poderíamos assumir que, em média, aqui, a velocidade desse elemento de fluido vai se tornar a velocidade da parede, ou seja, vai ir para zero. Tá? Se a gente considerar a existência de um segundo elemento, ou uma segunda camada de fluido, ela vai sentir o efeito viscoso. No entanto, ela vai possuir certo deslizamento em relação a essa parede, ou seja, a velocidade dessa segunda camada de fluido aqui, ela vai ser uma velocidade baixa, por estar muito próximo à parede, no entanto, ela não vai ser nula. Tá? E a gente pode extrapolar essa ideia
pensando nesse escoamento como sendo uma série de camadas de fluido deslizando umas sobre as outras, tá? De tal forma a criar alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Isso vai acontecer até onde a gente tenha uma determinada posição na qual a velocidade dessas lâminas de fluido aqui se torna a nossa própria velocidade, o infinito. Então, isso é uma forma de tentar enxergar isso. Imagine essas várias lâminas de camadas escoando ou deslizando umas sobre as outras, tá? E observando isso daqui, nós vamos ver que quanto mais próximo à parede, mais próximo da velocidade da parede a gente está chegando, tá? Então, mais próximo de o igual a zero nós estaríamos. Isso pode ser traduzido aqui, né? Ou seja, na região mais adjacente à parede, tá? O escoamento vai possuir uma quantidade de movimento mais baixa. Velocidade mais baixa, tá? Mesma massa específica, quantidade de movimento diminuindo. Isso leva a um outro ponto, que é, em alguns casos, a camada limite aumenta consideravelmente sua espessura. A sua espessura jusante, quer dizer, sua espessura na direção do escoamento, tá? Ela vai sempre tender a aumentar com a direção a jusante. No entanto, em alguns casos, isso pode acontecer de uma forma mais brusca, tá? E o escoamento no interior da mesma, ou seja, na região mais próxima à parede, no interior, até então a chamada camada limite, passa a se movimentar na direção oposta. Isso faz com que essa parcela de fluido com baixa quantidade de movimento seja movimentada para longe da parede, ou seja, forçada para longe da parede, tá? Isso daqui é a ideia desse chamado ponto de separação. Então, quando isso acontece na realidade, tá? Nós vamos comentar isso com mais detalhe mais adiante. O que nós estamos fazendo aqui é só tentando uma introdução ao tema e no caso específico, tá? Dessa maneira como está sendo posta aqui, isso daqui é a maneira como o livro do Schlicht traz, tá? Wunderliche Field, seria o melhor livro para estudo realmente de camada limite, tá? No entanto, é um texto em algumas partes um pouco mais avançado, tá? Não com um curso introdutório. Mas a apresentação que ele faz do problema é bem interessante. Então, isso quer dizer que em um determinado momento nós poderíamos pensar seria, olha,
nós temos o desenvolvimento da camada limite. Tá? Essa camada limite ela pode transicionar, isso vai aumentar a espessura dela. No entanto, pode acontecer que em um dado momento ela aumente muito a sua espessura. Tá? Isso seria caracterizado por uma região aqui próxima à parede, onde o escoamento que antes estava indo aqui, vamos pensar no sentido da direita para a esquerda, passaria a ter um movimento macroscópico da esquerda para a direita. Desculpa, indo da esquerda para a direita, passaria a ter um movimento macroscópico da direita para a esquerda. Tá? Ou seja, esse escoamento passaria a acontecer nesse sentido, formando uma recirculação aqui embaixo. Isso daqui é o que nós chamamos de um ponto de separação ou ponto de descolamento. Tá? Por que separação ou descolamento? Porque literalmente a camada limite, essa camada de fluido com baixa quantidade de movimento próxima à nossa superfície sólida, ela se descola dessa superfície, ela se separa da superfície, de tal forma que passa a existir um bolsão aqui, uma porção de fluido com uma direção contrária à direção do escoamento da nossa corrente livre. Então essa é a ideia do ponto de separação. A separação da camada limite, ela pode acontecer sempre que existir um gradiente adverso de pressão. Tá? Isso normalmente acontece no escoamento ao redor de corpos fundudos, como nós vamos comentar mais adiante, mas isso também pode acontecer ao redor de corpos aerodinâmicos. Tá? Por exemplo, um aerofólio ou um hidrofólio. Isso vai acontecer de acordo com o ângulo de ataque que você tem. Tá? A gente também vai comentar isso mais para frente. Então essa é só a ideia de tentar passar alguns dos pontos que nós esquematizamos aqui. Bom, e quando que vai acontecer da camada limite se iniciar laminar? Quando vai acontecer a transição, essa camada limite vai se tornar turbulenta. Para falar especificamente disso, nós vamos ter que linkar com o número de Reynolds e um parâmetro característico. Que nós vamos trabalhar vai ser o número de Reynolds. Tá? Então, a transição, escoamento laminar turbulento, vai estar diretamente ligado ao número de Reynolds. Mas com um porém, tá? O número de Reynolds para o qual a transição acontece vai depender do tipo de escoamento. E quando eu digo do tipo de escoamento, quer dizer, esse escoamento externo está acontecendo ao redor de qual tipo de corpo? Tá? É um escoamento sobre uma placa plana? É um escoamento sobre um aerofólio? É um escoamento sobre um cilindro? É um escoamento sobre uma esfera? Tá? É um escoamento sobre uma casa, um prédio, um carro? O que é que está acontecendo? Então, de acordo com o tipo de escoamento, nós vamos ter um número de Reynolds característico. Veja que quando a gente for analisar aqui a placa plana, nós vamos ver que esse Reynolds ele vai ser dado com base em uma distância x. Então, quanto maior o comprimento de desenvolvimento dessa camada limite, teoricamente mais essa camada limite vai crescer. E se nós analisarmos o número de Reynolds com base nesse comprimento, maior será o número de Reynolds. Tá? É diferente de quando a gente tem um escoamento no interior de um tubo, tá? Considerando o escoamento interno, onde, olha, nosso problema está aqui, a nossa dimensão característica para esse problema, ou melhor dizendo, o nosso comprimento característico para esse problema é o diâmetro desse tubo, seja o diâmetro, no caso de um tubo realmente, ou se a gente pensar em um duto, tá, uma seção transversal não circular, nós teríamos um diâmetro hidráulico. E em qualquer posição x desse problema que eu analise, o meu comprimento característico é exatamente o mesmo, diâmetro do tubo ou diâmetro hidráulico do tubo. Tá?
E aqui nós tínhamos lá, olha, nós vamos ter a formação da camada limite, acontecendo ao redor de todo o perímetro, tá? Até uma dada posição onde essa camada limite se encontra aqui no centro, e a partir dessa posição nós dizíamos ter escoamento completamente desenvolvido. Aqui não, a camada limite vai tender a sempre aumentar, tá? Não existe uma fronteira sólida aqui que vai estar impedindo o aumento dessa camada limite. Assim como não existe uma réplica dessa superfície do outro lado, sobre a qual também tem uma camada limite crescendo e que as duas vão se encontrar. Então, essa é uma definição ou uma diferenciação física bem interessante nesses tipos de problema. Para começar a falar isso um pouco melhor e começar a colocar alguns valores, desculpa, nós podemos vir para o nosso primeiro tema em questão, tá? Que é a camada limite sobre uma placa plana lisa. Com gradiente de pressão nulo. Bom, nós podemos esquematizar esse problema fazer aparecer. Como sendo definido dessa maneira, tá? Então aqui eu tenho uma superfície sólida da placa plana e aqui eu tenho um escoamento com uma velocidade de corrente livre igual ao infinito, ou seja, o escoamento se aproxima dessa placa, a qual está fixa com uma velocidade no infinito. Ao entrar em contato com a placa, essas primeiras camadas de fluido vão ter a sua quantidade de movimento reduzida a zero, tá? Possuindo velocidade na primeira camada, no primeiro elemento de fluido adjacente à parede, sendo igual à velocidade da parede, ou seja, zero. Isso aqui vai dar origem à formação da camada limite aqui no bordo dessa placa. Essa camada limite vai começar a crescer com o aumento da distância x, ou seja, o efeito da presença da placa plana nesse escoamento ele vai se propagando, tá, ao longo da direção x, até um dado momento onde o número de Reynolds local, ou seja, o número de Reynolds nessa determinada posição x, se tornou tão alto que o escoamento transicionou. Então aqui esse escoamento vai passar por uma região de transição
e após essa região de transição, ele se torna completamente turbulento. Tá? De novo, quando a gente está falando de transição, de escoamento laminar, de escoamento turbulento ou completamente turbulento, a gente está falando do escoamento no interior da camada limite. Tá? Por enquanto não estamos pensando em nada naquilo que está acontecendo aqui na corrente livre, a não ser que o gradiente de pressão é nulo. Ou seja, fora da camada limite aqui, nós temos P igual a P infinito, em qualquer posição X que eu analise. Tá? Se nós fizermos um esquema, antes de fazer o esqueminha ou o perfil de velocidade, tá? Só fazer essa divisão aqui. Nós teríamos algo próximo disso. A camada limite começando como laminar, transicionando em uma dada região, e se tornando turbulento, tá? Após o término dessa região de transição. Tá? Fazendo uma analogia, lembra que nós falamos em escoamento interno, que olha, para Reynolds, por causa de escoamento interno, tá? Reynolds lá entre aproximadamente 2100 até Reynolds, aproximadamente aí cada livro vai trazer um valor diferente, tá? 2400 nós poderíamos estar falando no escoamento num regime de transição, que normalmente se assumia Reynolds igual a 2300, o número de Reynolds por qual acontecia a transição do escoamento, tá? Interno. E aí quando você vai para problemas de transferência de calor, você vai começar a tratar, olha, se o número de Reynolds está entre 2300 e 10.000, você considera que o escoamento não é completamente turbulento ainda, tá? Então você teria que trabalhar com correlações para a transição ou tomar mais cuidado nessa região, utilizando correlações para escoamento completamente desenvolvido. E para acima de 10.000, normalmente é usual trabalhar com correlações para escoamento com turbulência completamente desenvolvida. Tá? Então existe uma faixa aqui onde essa transição acontece. Quando a gente vem para o escoamento externo, essa faixa aqui se transforma em uma determinada distância. Porque o nosso número de Reynolds agora, ele vai ser um número de Reynolds baseado na distância. Então nós vamos ter um chamado Reynolds X. Nós vamos especificar melhor isso depois, mostrando um Reynolds característico para cada uma das superfícies, digamos, clássicas. Mas por enquanto essa ideia é suficiente. Então pensa que esse Reynolds X ele vai crescer de x igual a 0 até o valor correspondente aqui, por exemplo, ao término dessa placa. Vamos chamar que ela tem um comprimento L, então seria até x igual a L. Então existe toda uma gama de número de Reynolds que está variando aqui. Normalmente, essa camada limite ela vai começar como laminar, associada a um baixo número de Reynolds. Tá? Esse número de Reynolds vai aumentar até um determinado Reynolds crítico, no qual nós vamos dizer que a transição acontece, assim como acontece aqui. Tá? Não seria um número mágico a partir do qual você tem escoamento laminar antes de Reynolds 2300 e turbulento após 2300, não, isso é uma aproximação de engenharia. Aqui nós vamos fazer algo semelhante. Tá? E a partir desse Reynolds crítico, nós vamos assumir que o escoamento é turbulento. Então, se a gente tentar traçar perfis de velocidade aqui, nós teríamos alguma coisa do tipo, olha, temos o escoamento, fora da região de camada limite, a minha velocidade é a velocidade da corrente livre. No entanto, dentro da região de camada limite, essa velocidade vai decrescer até chegar em zero. Então, considerando um caso
mais simples, tá? Nós teríamos fora da camada limite um U igual ao infinito, a velocidade da corrente livre, e dentro da camada limite um U de xy, ou seja, ele estaria variando de acordo com a posição x e de acordo com o nosso eixo y, que estaria definido aqui, ó. Aqui seria o nosso eixo y como sendo uma distância normal em relação à placa plana. Tá? Da mesma forma, nós podemos fazer isso aqui, quando a camada limite já está transicionada. E aí, como não existe ação de um gradiente de pressão, tá? Nós estamos assumindo que a velocidade da corrente livre é uma constante. Aqui nós também vamos ter a mesma velocidade no infinito. E dentro da região da camada limite, nós vamos passar a ter de novo nosso U e XY. Tá? Lembrando sempre que quando a gente fala em escoamento turbulento e faz uma representação desse tipo, isso seria uma representação média nessa determinada posição x ao longo do tempo. Tá? Uma vez que ele vai se tornar altamente instável ao longo do tempo. Bom, tentando colocar isso por escrito, o que nós falamos aqui, então nós temos que a espessura da camada limite aumenta com x. Ou seja, à medida que o escoamento percorre a placa, a espessura da camada limite aumenta. O efeito da difusão. Tá? Então, segundo ponto, normalmente a camada limite se inicia laminar. E após um determinado comprimento, transiciona.
Só um ponto que vale a pena ressaltar: é possível você provocar a transição da camada limite, tá? Então, vamos imaginar o seguinte: olha, assumindo que isso aqui é uma placa plana lisa, tá? Nós temos o escoamento incidindo sobre ela, começa a formação aqui da camada limite junto na nossa posição x igual a 0 na placa, tá? Ou seja, aqui no bordo frontal da placa. O número de Reynolds vai crescendo com a posição x, e aí seria esperado que ela começasse a laminar, uma vez que o escoamento relacionado ao número de Reynolds baixo tende a ser um escoamento laminar. No entanto, se você utilizar algum dispositivo, por exemplo, um fio, tá? Experimentalmente pode-se colar grãos de areia, tem uma série de formas diferentes de se fazer isso, de tal forma a criar uma perturbação aqui, logo vamos chamar no bordo de ataque dessa placa, tá? Isso vai fazer com que o escoamento se transicione já aqui na região frontal da placa, tá? Então logo aqui no comecinho essa camada limite já se transiciona e a camada limite se torna toda turbulenta. Isso seria uma transição artificial induzida na camada limite, mas existe como se fazer isso daqui, tá? Bom, conforme dito, para caracterizar a camada limite, esse caracterizar quer dizer, nós vamos trabalhar assumindo uma camada limite laminar ou turbulenta. Nós vamos trabalhar com o número de Reynolds, tá? E aí nós podemos definir o número de Reynolds como sendo uma grandeza local, ou seja, chamar aqui no caso de uma placa plana de um Reynolds x igual a ρ, o infinito vezes x dividido por μ, tá? Onde ρ é a massa específica do fluido, o infinito a velocidade característica do nosso problema, que é a velocidade da corrente livre, x a posição local na onde nós estamos analisando, e μ a viscosidade dinâmica, tá? Ou viscosidade molecular do fluido. Dessa forma, o número de Reynolds é local e vai aumentar com o comprimento da placa. De forma geral, para uma placa plana, e aí ressaltando, tá, para a placa plana, quando a gente mudar a nossa geometria, esse número de Reynolds crítico vai mudar. Nós temos um Reynolds x crítico aproximadamente igual a 5 vezes 10 à quinta. Então, olha, a transição no escoamento interno nós assumimos para Reynolds 2300, tá? Reynolds menor do que 2300, escoamento laminar, Reynolds maior do que 2300, escoamento turbulento. Aqui no caso do escoamento sobre uma placa plana, Reynolds crítico 5 vezes 10 à quinta. É um número que não tem nada a ver com 2300, tá? São problemas distintos. Embora nós estejamos trabalhando com um número de Reynolds, um grupo adimensional, tá, diria o mais importante em mecânica dos fluidos, o seu valor característico depende do problema que você está analisando. E aqui a gente vê isso de forma bem clara, tá?
De novo, olha, a mesma coisa que acontece lá em escoamento no interior do tubo, onde nós poderíamos atingir um experimento muito bem controlado até Reynolds de 100 mil sem que os escoamentos transicionais, tá? Ou acima de 100 mil. Aqui esse número é um número global que nós assumimos como válido de um ponto de vista de engenharia, tá? Dependendo do tipo de experimento, você pode fazer com que esse número de Reynolds necessário para a transição seja muito maior do que 5 vezes 10 a quinta, tá? Assim como fazer um tripling, como que eu vou falar isso? Forçar a transição, tá? Logo no início da placa plana, de tal maneira que a camada limite já comece turbulando. Tá? Então, de novo, valor característico para engenharia. Bom, o vídeo já está um pouquinho longo, eu vou parar esse vídeo aqui, tá? Na sequência, nós vamos voltar com a análise desse problema específico, ou seja, escolhendo sobre uma placa plana, considerando a análise desenvolvida por von Karman em 1921. É isso, pessoal. Muito obrigado.